Oi, turma, vamos começar mais uma aula de história e a aula de hoje é sobre o baile da Ilha Fiscal. O lugar é a cidade do Rio de Janeiro, segundo semestre do ano de 1889. Velho e doente, o imperador Dom Pedro II comandava um império agonizante, com a monarquia quase para cair. Era necessário mostrar ao país e ao mundo que o império estava forte e que tudo estava normal. E partiu do Visconde de Ouro Preto, presidente do Conselho de Ministros, a sugestão de realizar um grande baile, que seria o primeiro a ser organizado nos 54 anos de reinado de Dom Pedro II, conhecido por ser avesso a estes eventos festivos. Na realidade, todos sabiam que se ia mesmo era comemorar as bodas de prata da princesa Isabel e do conde de... Inicialmente, a data escolhida foi 19 de outubro, mas a morte do rei Dom Luís I de Portugal, sobrinho de Dom Pedro, adiou a festa. Uma nova data foi encontrada para o baile, o dia 9 de novembro, um sábado. Escolher o local da festa foi um problema. Os primeiros cenários óbvios a serem cogitados eram o Palácio de Petrópolis ou o Paço Imperial de São Cristóvão, mas ambos foram descartados por serem considerados inseguros. Petrópolis porque os revoltosos do governo poderiam controlar seu acesso e deixar o governo isolado. E o paço poderia facilmente ser dominado por forças do exército. E as razões para este temor estavam exacerbadas pela situação criada com a punição do 28º Batalhão de Infantaria, que seria transferido para a Amazônia, acusado de insubordinação contra a monarquia. Mas das Forças Armadas, uma era monarquista ainda, a Marinha de Guerra do Brasil, à época a terceira maior do mundo, e ela iria garantir a festividade desde que ocorresse em uma ilha. Assim foi escolhido o recém-inaugurado Palácio da Ilha Fiscal, construído nos moldes da região do Auvergne, na França, uma joia encravada na Baía de Guanabara, como assim se referiu o próprio imperador, era um delicado estojo digno de uma brilhante joia. O Visconde de Ouro Preto providenciou tudo, até uma desculpa oficial para o baile. O evento seria realizado em honra aos oficiais do navio de guerra chileno Almirante Cochrane, que estavam no Brasil havia 2 semanas por simples política de boa vizinhança. E quantos foram os convites enviados? 2.000, 3.000 ou 5.000? Só sabemos que foram muitos e disputadíssimos, afinal estaria presente toda a nata da alta sociedade imperial brasileira, representantes das nações vizinhas, membros do governo, oficiais e nobres da corte. E os convites individuais em capa de cetim e finamente impressos em ouro e com o timbre imperial foram expedidos, garantindo a presença no baile e no suntuoso banquete. À medida que os convites foram sendo distribuídos, a cidade do Rio de Janeiro entrou em polvorosa. Os estoques das lojas de tecidos sofisticados e de trajes de festa da Rua do Ouvidor esgotaram-se. Cabeleireiros franceses como os da Casa A Dama Elegante eram marcados com semanas de antecedência e houve quem só conseguisse vaga com 72 horas antes da festa, o que obrigava a dama nesse período a não tomar banho e a dormir sentada para não estragar o belo penteado. A responsabilidade pelo serviço ficou a cargo da Confeitaria Pascoal, que servia a família real. Foram contratados 150 garçons, 48 cozinheiros, 60 ajudantes e mais de 200 serviçais de limpeza. Vamos ver a lista dos ingredientes entregues na ilha então. Das comidas, 3.000 sopas de 22 qualidades, 50 peixes grandes, 800 latas de lagosta, 800 kg de camarão, 500 tigelas de ostras, 100 latas de salmão, 3.000 latas de ervilha, 1.200 latas de aspargo, 400 saladas diferentes, 200 maioneses, 800 latas de trufas, 12.000 frituras, 1.500 costeletas de carneiro, 1.300 frangos, 250 galinhas, 500 perus, 800 inhambus, 50 macucos, 300 presuntos, 64 fazões, 80 marrecos, 12 cabritos e 20.000 sanduíches diversos. E as sobremesas, 14.000 sorvetes, 800 pratos de pastelaria, 600 gelatinas, 300 pudins e 400 doces de fios de ovos. E as bebidas, 10.000 litros de cerveja, 188 caixas de vinhos diversos, 80 caixas de champanhe, 10 caixas de vermute, 16 caixas de licores e conhaque e 100 caixas de água mineral e 50.000 quilos de gelo.
O menu, impresso num pequeno livreto com capa de seda nas cores da bandeira do Chile, anunciava nada menos do que 11 pratos quentes, 15 pratos frios e 12 tipos de sobremesa, todos atendendo ao paladar francês, mesmo que com ingredientes tipicamente nacionais. A bem da verdade, o peru recheado com castanhas e presunto não foi servido. O Visconde de Cabo Frio, ministro das Relações Exteriores, quando soube que iria ser servido peru e querendo mostrar serviço ao imperador, resolveu ficar muito preocupado com o que iria pensar a comitiva peruana presente à festa e mandou que os perus fossem recolhidos e escondidos no porão. A fofoca sobre a detenção dos perus correu e um grupo de nobres senhores subornou o proprietário de uma embarcação para furtar as aves, mas foram descobertos e detidos pela polícia. Era a velha elite brasileira sempre querendo se dar bem. Milhares de velas iluminavam o palácio da Ilha Fiscal. Um gerador foi instalado para fornecer eletricidade a centenas de balões a lanternas venezianas e chinesas. Os holofotes de todos os navios da marinha à volta iluminavam o céu e 3 navios fundeados ao redor jogavam com holofotes feixes de luz sobre o belo castelo gótico ao estilo do século XV. A brilhante joia cintilava nas águas da baía. Na decoração foram utilizados 24 pavões empalhados que decoravam os cantos das mesas, gigantescos candelabros de prata e muitas frutas e flores, além de 24 miniaturas do castelo esculpidas em açúcar. O cais da Praça 15, no centro do Rio, de onde saíam as barcas ferry para a ilha, foi transformado num cenário encantado, onde demoiselles vestidas de fadas e sereias recepcionavam os convivas. Passarelas de veludo vermelho aguardavam o desembarque destes milhares de privilegiados de suas carruagens, que formavam um grande congestionamento. Numa cidade que contava com uma população de 500 mil habitantes, calcula-se que 300 mil pessoas se comprimiam no cais na ilha. 2 orquestras completas animaram um baile na ilha, mais uma orquestra tocando a bordo do navio Almirante Cochrane e a banda da Força Militar animava a todos com polcas e lundos para os populares no cais. Tudo tão bem planejado, tanta fartura, mas quem foi que ficou de cuidar dos banheiros? Na verdade, do banheiro, um único para estas milhares de pessoas. Aposto que logo foi reservado para o clã real. Os cavaleiros, anatomicamente mais bem preparados para essa situação, não se intimidaram e usaram a beira do cais, mas as damas sofreram. Tiveram que esperar os criados que foram mandados às pressas ao continente providenciar baldes para serem colocados por baixo dos vestidos. Assim, no cantinho de uma das salas, se tornou uma verdadeira latrina e o cheiro de urina começou a se propagar. Por volta das 10 horas da noite, quando adentrava o salão, Dom Pedro II tropeçou e ironicamente comentou: "O imperador tropeçou, mas a monarquia não caiu." As danças só foram iniciadas às 11 horas, depois que a princesa Isabel e seu marido, o conde Dutch, chegaram. Dizem que a princesa e seu marido eram verdadeiros pés de valsa. O imperador dançou apenas uma vez com a filha do barão Sampaio Viana, que estava completando 15 anos de idade. À meia-noite soaram os trompetes indicando que a mesa estava posta e rolou uma corrida para lá, tanto que a família real se viu obrigada a deixar o baile logo após a sobremesa. Dom Pedro II, com sua histórica frugalidade, nem jantou. Devia estar pensando na canja que o aguardava no Paço Imperial. A festança se prolongou até o raiar do dia, às 6 horas da manhã, quando a equipe de limpeza começou a trabalhar. De acordo com o relatório do encarregado, foram encontrados entre garrafas, copos e pratos quebrados, 37 lenços de cambraia, 24 cartolas, 8 corpetes, 3 coletes de senhoras, 17 puff, que eram as almofadinhas que davam contorno ao corpo das madames presentes ao baile. 9 dragonas de militares, 8 raminhos de corpete usados para esconder o decote dos seios e 2 coletes de senhora e grande quantidade de ligas femininas. Ninguém sabe explicar o que aconteceu com as fotos feitas no baile, pois todas desapareceram. O jornal Tribuna Liberal, no dia 10 de novembro de 1889, fez os seguintes comentários sobre as joias: o brilho e ruge das sedas, os colos salpicados de brilhantes safiras, esmeraldas e os diademas rutilantes dos penteados. E o engenheiro André Rebouças, único negro convidado, dizia: "Foi um bacanal." Enquanto isso, na tarde do mesmo dia, no clube militar, o tenente-coronel e professor Benjamin Constant conspirava para derrubar a monarquia.
mas por exigência de sua esposa e filhas que queriam ver a ilha iluminada, lá foi o líder dos revoltosos para o cais da Praça 15. Ele tentou chegar até a ilha no barco dos convidados, mas sem desembarcar, pois não deixaram, já que ele não tinha convite. No dia 11 de novembro de 1889, Quintino Bocaiúva vai em visita à casa de Deodoro da Fonseca. Benjamin Constant também está presente, e ambos deixam a situação bem clara ao acamado marechal. A república se faz urgente e só ele tem liderança para proclamá-la. Deodoro pela primeira vez define sua posição. Eu queria acompanhar o caixão do imperador, que está idoso e a quem respeito muito, mas o velho já não regula. Se ele assim quer, que leve a breca a monarquia, façamos a república. Assim, em 15 de novembro de 1889, apenas 6 dias após o maior evento do Império Brasileiro, foi proclamada a República Brasileira. E 2 semanas depois do baile, Constant e a família eram os convidados de honra da festa que o governo republicano deu para se despedir dos chilenos. Podemos dizer que um dos pilares da República foi fincado na Ilha Fiscal. Então é isso, turminha. Terminamos a aula de hoje. Tchau, tchau e lavem as mãos.